Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Apossente Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e neste vídeo vamos resolver o seguinte exercício. Exercício 21. Encontrar a equação diferencial da família de curva dada por y igual a A, que multiplica por expoente 1 sobre a raiz quadrada de x, mais b, que multiplica por expoente menos 1 sobre a raiz quadrada de x. Vamos aplicar a mesma ideia que nós aplicamos no exercício número 20, mas inicialmente vou substituir essa expressão 1 sobre a raiz quadrada de x por u e depois vou derivar separadamente, tá? Então, eu digo que u é igual a x expoente menos 1 sobre 2, tá? E acho a derivada dessa expressão. Derivamos os membros, então, a derivada de u será igual a menos 1 sobre 2, x expoente menos 3 sobre 2, tá? A derivada dessa expressão, né? X expoente menos 1 sobre 2, inicialmente essa expressão 10, né? E depois subtraio por 1. Tá? Isto é a propriedade de derivação. Então, menos 1 sobre 2, multiplicar por x, expoente menos 3 sobre 2. Acho a segunda derivada dessa expressão, obtenho que a segunda derivada de u é igual, portanto, a 3 sobre 4 vezes x expoente menos 5 sobre 2. Portanto, menos 3 sobre 2, 10. Isso vai ser menos 1 sobre 2 vezes menos 3 sobre 2 é igual a 3 sobre 4. Vezes x expoente menos 3 sobre 2 menos 1. Tá? Então, achando o denominador comum, teria, portanto, menos 3 menos 2, que divide por 2 é igual a menos 5 sobre 2. Em diante, eu substituo e obtenho que y igual a A vezes L expoente U mais B L expoente menos U. Daqui já posso aplicar o truque que eu apliquei no exercício número 20, o exercício anterior. Multiplico toda essa expressão por L expoente U e obtenho a seguinte expressão. Y vezes L expoente U igual a vezes L expoente 2U mais B. A partir daqui, posso observar que já tem um parâmetro, né, isolado, então posso derivar ambos os membros em função diferencial. Então, vou derivar esta expressão. Atenção, aqui eu tenho um produto. Para derivar este produto, eu utilizo a propriedade de derivação do produto. Tá? Então, obtenho a seguinte expressão. Primeira derivada de y vezes L expoente U mais L expoente U a derivar igual a U a derivar vezes y vezes L expoente U igual a 2U a derivar vezes A L expoente 2U. Portanto, aqui teria que derivar L expoente 2U. Então, teria 2U a derivar vezes A vezes L expoente 2U. Em diante, eu preciso eliminar o parâmetro A. Para tal, vou aplicar aqui mais um truque simples que vai consistir no seguinte. Vou dividir toda essa expressão por U a derivar vezes L expoente 2U. Assim, eu teria este parâmetro isolado. Tá? Então, vou dividir essa expressão por U a derivar vezes L expoente 2U e obtenho a seguinte expressão. Primeira derivada de y vezes L expoente menos U, tá? Porque L expoente U que divide por L expoente 2U isso é igual a L expoente menos U, mais y vezes U a derivar vezes L expoente menos U, que divide por U a derivar igual a 2A. A partir daqui já tenho a constante separada, então posso derivar mais uma vez ambos os membros. Aqui eu tenho o quociente, tenho que aplicar a derivada do quociente. Aqui eu tenho um produto, tenho que aplicar a derivada do produto. Então obtenho a seguinte expressão. Portanto, a fórmula da derivada do quociente é esta, simplesmente para recordar. Então tenho que a derivada do numerador vezes o denominador, portanto o numerador a derivar vezes o denominador, menos o numerador vezes o denominador a derivar. Nesse contexto, primeira derivada de y, de u a derivar, teríamos segunda derivada de u, que divide pela primeira derivada de u ao quadrado igual a zero. Essa expressão está aqui a dividir, passa a multiplicar por zero, vai dar zero. Em diante, vou derivar essa expressão que está dentro, não é, de parênteses curvos. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, derivo essa expressão mais a derivada dessa expressão. Aqui eu tenho um produto, então tenho que aplicar a propriedade de derivação do produto. Então, obtenho a seguinte expressão. Segunda derivada de y vezes a primeira derivada de y vezes L expoente menos U menos U a derivar ao quadrado vezes a primeira derivada de y L expoente menos U mais a primeira derivada de y vezes U a derivar ao quadrado vezes L expoente menos U mais y vezes a segunda derivada de U vezes a primeira derivada de U vezes L expoente menos U menos y vezes a primeira derivada de U ao cubo vezes L expoente menos U
menos a primeira derivada de y elevado ao expoente menos u vezes a segunda derivada de u, menos y vezes primeira derivada de u vezes elevado ao expoente menos u, vezes a segunda derivada de u igual a zero. É só vocês seguirem a fórmula, tá? Derivarem em função a fórmula. Portanto, aqui eu tenho um produto, então primeiramente vou derivar a primeira derivada de y, tenho a segunda derivada de y, vezes, nesse contexto, u', né? Aqui depois teriam que aplicar a distributiva, o mesmo acontece aqui, a distributiva. Então eu simplifiquei os passos, vocês podem resolver isso em casa por passos e depois deverão encontrar essa expressão. No caso de dúvida, escrevam aí nos comentários. Para aqueles que não encontraram essa expressão, escrevam aí nos comentários qual a expressão que vocês encontraram. E depois nós vamos discutir aí nos comentários. Em diante, vocês deveriam observar se temos aqui expressões semelhantes. Se tivermos expressões semelhantes, nós temos que somar. Se tivermos expressões simétricas, nós temos que, portanto, simplificar, porque a soma vai dar zero. Então, são expressões simétricas. Então, essa expressão e esta são expressões simétricas, podemos simplificar. Essa expressão e esta também são simétricas, tá? Então, podemos simplificar. Depois de simplificar as expressões simétricas, o que vamos fazer em diante? Em diante, vou ver o termo mais repetido. O termo mais repetido é o Euler expoente menos u. O termo mais repetido é o Euler expoente menos u. Aqui eu tenho Euler expoente menos u, Euler expoente menos u e Euler expoente menos u. Então vou multiplicar toda essa expressão por Euler expoente u. Ou dividir toda a expressão por Euler expoente menos u. E caio então nessa expressão. Segunda derivada de y vezes a primeira derivada de u menos y vezes a primeira derivada de u ao cubo menos a primeira derivada de y vezes a segunda derivada de u igual a zero. Para recordar que eu fiz inicialmente uma consideração de que u a derivar é igual a menos 1 sobre 2x expoente menos 3 sobre 2 e a segunda derivada de u é igual a 3 quartos vezes x expoente menos 5 sobre 2. Então já posso substituir essas expressões aqui, tá? Então substituindo, eu tenho que portanto, u a derivar é igual a essa expressão, então menos 1 sobre 2, x expoente menos 3 sobre 2, que multiplica pela segunda derivada de y, menos da fórmula, só que a primeira derivada é negativa, né, expoente ímpar, então sairia negativo, menos, vai dar mais 1 sobre 8, portanto 1 sobre 2 ao cubo, isso é igual a 1 sobre 8, x expoente menos 9 sobre 2 vezes y, menos, mais uma vez, u a derivar, a segunda derivada, né, de u igual a 3 quartos x expoente 5 sobre 2. Então, caiu nessa expressão vezes primeira derivada de y igual a zero. A partir daqui já poderia dizer que tanto o exercício terminou. Mas como nós queremos encontrar uma expressão simplificada, então o que eu vou fazer? Vou tentar simplificar essa expressão. E a ideia para simplificar essa expressão vai consistir no seguinte. Vou multiplicar toda essa expressão por menos 8 vezes x expoente 9 sobre 2. Portanto, aplicando esta ideia, eu simplificaria muito mais essa expressão, tá? Vocês poderiam terminar aqui, pois já não tenho nenhuma constante, nenhum parâmetro aqui. Então, terminaria aqui. Mas eu vou aplicar esta ideia para simplificar essa expressão. Menos 8, que multiplica por x expoente 9 sobre 2, multiplicando essa expressão, eu caio nessa expressão, tá? 4x ao cubo vezes a segunda derivada de y, menos y mais 6x ao quadrado, primeira derivada de y igual a zero, tá? E se vocês multiplicarem 8 dividido por 2 vai dar 4, x expoente 9 sobre 2 menos 3 sobre 2 é igual a 6 sobre 2, 6 sobre 2 é igual a 3 e assim sucessivamente. Então, esta expressão encontrada já é uma expressão simplificada, é uma expressão bonita, não é? Então, porque aqui eu tenho expressões, sei lá, né? Temos aqui denominadores, temos x expoente menos 3 sobre 2, então vou aplicar esta ideia para reduzir e tornar essa expressão um pouquinho mais reduzida e mais bonita, tá? Então, esta é a solução, né? É a equação diferencial da família de curvas dada pela expressão inicial, tá? 4x ao cubo, segunda derivada de y, mais 6x ao quadrado, primeira derivada de y, menos y igual a zero. Resolvemos assim o exercício número 21. No caso de dúvida, escreva nos comentários. Se tiveres uma opinião diferente, tente escrever ali nos comentários,
tente efetuar essa expressão, derivar isto por passos e depois, se encontrar essa expressão, então escreve aí nos comentários. Ou se encontrares uma outra expressão, também pode escrever nos comentários. E nós vamos discutir aí nos comentários e vamos poder explicar, melhorar ali nos comentários, tá? Então, como tarefa, tentem resolver esse número 22, isto é, encontrar a equação diferencial da família de curva dada por y igual a L expoente x ao quadrado, que multiplica por C1 mais C2 vezes o integral de L expoente menos x ao quadrado d de x. Tentem resolver esse exercício, no caso de dúvida, espero-te no próximo exercício. Um abraço e até o próximo vídeo.